Olá pessoal, meu nome é Alexandre e a gente vai começar agora o treinamento sobre o ventilador artificial marca Weimann modelo Medobat Standard 2. Eu vou ter o prazer e a honra de conduzi-los até o fim dessa humilde apresentação. Ok? Bom, aí está o nosso equipamento, o painel frontal dele. É uma máquina extremamente reduzida, pesando muito pouco, 2,5 kg, né? Uma máquina pequena, um ventilador de transporte guerreiro. E tem outros acessórios que vocês devem ter visto em catálogos, né? Outros acessórios que fazem ele parecer um pouco maior, mas a máquina é desse tamanhozinho aí, ela é bem pequenininha. Painel lateral direito, painel lateral esquerdo e vamos aqui, o painel traseiro para a gente ver. Nesse caso aí nós estamos com um acessório para fixação em ambulância, que não é padrão, não vou ver em todos, mas a gente vai ter uma vista desse painel sem esse acessório também. Bom, essa é a visão do painel frontal e a gente está vendo aí destacado em vermelho a entrada de oxigênio do equipamento, que é onde você vai rosquear aquela famosa mangueirinha de oxigênio para poder alimentar a máquina, né? Agora temos a lâmpada de alarme. É quando acontece algum alarme no equipamento, ela vai, junto com o alarme sonoro, vai entrar cintilando, mostrando que está emitindo alguma situação de alarme que precisa da atenção do usuário. Esses botões aí destacados, na verdade, são o encoder, né? Tem o botão central, botão direito, botão direito e botão esquerdo, que vão controlar todo o menu que você tem na tela. O acesso é através desses encoders, desses botõezinhos. Os botões de funções especiais, né? De silenciar alarme, fazer ajuste de modo, ligar o misturador de ar, o Air Mix, e ligar a função CPR. Nós vamos detalhar mais adiante. Estão destacados aí as conexões para as mangueirinhas de controle da válvula expiratória, para coleta do capnografia e para medida de pressão proximal do circuito paciente. Na sequência a gente tem aí a conexão de 22 mm para o tubo paciente principal. E esse botão em destaque é o botão liga e desliga. Esse conector elétrico, ele conecta os acessórios o Med Trigger, que é um botãozinho que a gente usa para fazer o CPR, para você usar ventilações manuais, acionar ventilações manuais, e também para fazer a leitura de fluxo proximal. Temos ainda o indicador de bateria e de rede, né? Quando você está usando bateria, vai estar sinalizando, quando estiver usando rede, vai estar sinalizando. No painel lateral direito, temos a bateria do equipamento, que é uma bateria de duração de 10 horas. Tá indicando aí como é que você destaca essa bateria, né? Você só pressionar essa alcinha preta e pressiona, ela faz um cliquezinho e puxa e a bateria pode ser destacada. No mesmo painel, temos aí o filtro de ar externo. Como o equipamento usa a função de mistura de ar, né, de Air Mix, precisa de um filtro para admissão do ar externo. No painel lateral esquerdo, o que a gente tem? A conexão, que a gente já citou, para oxigênio. Essa conexão aqui, ela é um padrão específico para essa máquina, a mangueirinha dela é específico, o padrão aqui é específico, tá? Você conecta aqui e do outro lado você vai conectar a válvula reguladora e ao cilindro.
E aí temos o painel traseiro. O painel traseiro da máquina está coberto com uma tampa específica para suporte em ambulância. Com a tampa removida, a gente tem acesso à entrada de conexão de energia elétrica. Esse conectorzinho aí, ele vai ligado a uma fonte de energia, que é o adaptador para 110 ou 220 volts, né? É o adaptador. E ela é guarnecida com um imã, uma situação imantada aqui, com um imã aqui, né? Que facilita facilita a conexão. Quando se aproxima quando se aproxima o conector do local dele, no house dele, ele é atraído e ele engata. Alguns celulares já tem esse dispositivo aí, ok? Bom, vamos começar a explorar um pouquinho o circuito de paciente do equipamento, né? Temos aí um diagrama, um desenho ilustrativo de como é o circuito de paciente. Todas as peças estão detalhadas aí. Esse é o circuito de paciente permanente, padrão do equipamento. Todas as peças detalhadas, está com todos os opcionais. A gente destaca aqui essa pecinha, que é o Med Trigger, que é o botão que você faz que você usa para fazer a ventilação manual, né? O sensor de fluxo, a linha de capnografia, todos os acessórios do equipamento estão aí. E está tudo detalhado na tabelinha aqui. Não vou ler isso aqui, mas vocês vão ter acesso e vão poder entender direitinho cada pedacinho disso aí. E a gente vai detalhar um pouquinho mais adiante também. Bom, temos o detalhe aí do circuito de paciente, né? O lado que vai conectado no equipamento. Aqui, essa peça, que tem esses 3 furinhos aqui, encaixam no equipamento para fazer a leitura de CO2, fazer o controle da válvula EIS e fazer a leitura de pressão proximal. Nesse circuito a gente só tem 2 tubinhos porque a gente está sem opção capnografia, não está fazendo CO2. Esse conector elétrico aqui, ele encaixa no equipamento para poder fazer o bed trigger, que é o botãozinho que faz a ventilação manual, e também conecta o sensor de fluxo proximal, ok? E, por último, a conexão de 22 milímetros, que é a conexão principal para o paciente. Unindo as duas posições aí, né, nós temos aqui o painel do equipamento e as conexões elétricas, as conexões do circuito de paciente. A conexão do controle da válvula EIS e da pressão proximal vai engatado aqui. Esse outro entrada que não tem tubo é a da capnografia, né? A conexão que liga o Med Trigger e o sensor de fluxo e a conexão de 22 milímetros que conecta o tubo principal do paciente. Bom, do lado do paciente, né, a gente tem a máscara para fazer a ventilação não invasiva e a primeira abordagem junto ao paciente. Nessa máscara, o botão do Med Trigger conectado aqui para poder ficar mais ergonômico a sua posição, né? O sensor de fluxo proximal, que já tem um sensor de fluxo interno na máquina, esse é o sensor de fluxo proximal. Aqui a válvula expiratória e esse outro tubo conectado na lateral aqui, uma outra saidinha que tem aqui, para a medida de pressão proximal. Tá aí o detalhe do circuitinho paciente, ok? Bom, nós já vimos a parte externa do equipamento, já vimos o circuito de paciente, como é que ele é montado, e agora nós vamos fazer a operação do equipamento. Para a gente poder ter acesso ao software, a gente vai usar nessa opção uma simulação do software que fica mais fácil a gente poder navegar por dentro dele e entender melhor, né? Os botõezinhos encoder vão ser representados por esses botõezinhos aqui e a gente vai navegar nesse software aqui dentro usando esses botõezinhos aqui para a gente ver cada função e ver como é que a gente configura a ventilação do paciente. A ventilação do paciente para esse ventilador funciona com três entradas. A gente pode escolher a ventilação de emergência para o paciente infantil, para o paciente pediátrico, para o paciente adulto.
A gente pode selecionar o modo prévio do paciente, ou seja, o paciente anterior, né, como que estava configurado o paciente anterior, e a gente pode fazer pode escolher a função de novo paciente. Então são 3 modos de entrada para ventilação nova. Então vamos a cada um deles. Opção paciente novo, a gente começa ligando o equipamento, vai no menu e seleciona paciente novo. Tem a opção de escolher pela altura ou pelo tipo de paciente. Tá? Pela altura a gente vai configurar a altura e o sexo. Pelo tipo de paciente a gente não configura nada. Se a gente selecionar um tipo de paciente, ele já está pré-configurado. Selecionamos a opção altura. Vamos alterar a altura do paciente e o sexo do paciente. Faz a seleção. Faz a alteração de sexo. Adiante. Vamos escolher o modo ventilatório. Vamos alterar parâmetros desse modo ventilatório, se a gente quiser fazer isso ou não. Vamos aceitar e vamos seguir. E vamos ter a ventilação operando imediatamente após dado o start. Ok? É isso aí. Opção parâmetro do último paciente. Vamos ligar o equipamento e vamos navegar e escolher a opção paciente anterior. Se a gente escolhe isso e dá o start, ele vai fazer exatamente o que estava programado para o último paciente e vai rodar a configuração usada no último paciente, sem nenhuma mudança. É óbvio que ao fazer a seleção, pode-se fazer alteração durante o caminho, mas a ideia é que você já tenha utilizado isso e continue usando na próxima opção. Ok? Opção, caso de emergência, a gente vai ver as opções que o equipamento tem para a gente. Ligamos, selecionamos aí a opção emergência infantil. Já com o toque a gente já tem o parâmetro ventilatório rodando para o infantil. A gente vai reiniciar aqui para ver qual é a próxima opção. A próxima opção a gente vai ver a opção pediátrico. Clicou, já entrou na opção pediátrica com a forma de ventilação pré-programada. Todas essas formas de ventilação elas são ajustáveis dentro do ventilador, tá? Ele não é uma coisa que você não possa ajustar, você pode ajustar e deixar previamente ajustado. E o último aí, o adulto. A gente vai navegar, acionou o adulto, pronto, ele já entrou na ventilação adulta. As 3 formas de ventilação foram previamente ajustadas para entender como vai funcionar isso. A gente pode entrar aí, alterar o modo ventilatório depois disso, né? Pode fazer alteração no modo ventilatório, pode alterar parâmetros desse modo ventilatório, mas a primeira abordagem é com o botão já está ventilando. Ó, a gente pode entrar aí, escolhe qual parâmetro vai querer mudar, muda, aceita, ele passa a funcionar com o parâmetro que você selecionou. Ó. Nota que eu aumentei o volume, ele botou um volume maior, e é isso. Temos o modo caso de emergência para parâmetros pré-ajustados. Ok? É útil para uma situação de emergência, uma abordagem rápida, poder utilizar isso aí. Modo ventilação para caso de emergência para ressuscitação cardiorrespiratória. Ligou o equipamento, clicou o botãozinho RCP, escolheu o tipo de paciente, vou usar o RCP manual, escolher o tipo de paciente, certo? Podemos selecionar, entrou, e agora eu vou lá naquele acessório que a gente falou, o MedTrigger, e fico trigando manualmente e fazendo a opção de utilizar o equipamento como se fosse um ambu. Eu vou ambuzando até eu conseguir fazer a intubação. Intubei, clico RCP, ele entra no modo ventilatório pré-programado para o adulto e eu já fiz a abordagem RCP e já estou fazendo a ventilação, logo depois de intubar, estou fazendo a ventilação pré-programada para o adulto. Ok? É um modo que facilita
a abordagem do socorrista, né? Uma versão para ser rápida, você vê que é muito rápido o acesso, para o socorrista poder atender bem. Podemos explorar aqui no equipamento outras funções que ele tem, de fazer outros ajustes que são possíveis, né? Um dos ajustes que a gente vai demonstrar aqui só por uma questão de opção é de alterar idioma. Existe um código de acesso, você entrou com o código de acesso, dá OK. A gente pode escolher várias funções, inclusive aquelas funções de ventilação pré-programada, etc. E uma das funções que a gente tem é uma opção de alteração de idioma. A gente aqui navega até a opção idioma e podemos já fazer a alteração do idioma presetado no equipamento. Configuração, tem data, hora, o tipo de volume, brilho de som, né? E uma das opções é linguagem, língua, idioma. Vamos escolher agora o nosso português. Agora a gente pode sair e a máquina já vai estar na opção português. Ó, já temos todos, o software já está todo em português, agora a gente não precisa traduzir mais o painel, né? Já está tudo certinho. Bom, pessoal, espero que tenha sido útil até aqui. Estão aí os contatos para a gente poder conversar se a gente precisar. Sobre qualquer dúvida técnica, estou à disposição. O e-mail também. E dúvidas, entrem em contato, conversem. Vamos conversar mais sobre ventiladores artificiais e sobre essa maquininha da Weimann que está muito bacana, tá? Obrigado por tudo. Até mais.